Fala galera, professor Carlinhos da Baticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 15ª aula da playlist Desvendando os Mistérios da Banca CESP-Cebrasp. Só com questões recentes dessa banca. Nessa aula de hoje eu estarei trabalhando com vocês questões envolvendo funções trigonométricas, beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 15, tá? Aqui uma questão de 2022. A previsão para a altura da maré ao longo do dia 4 de dezembro de 2022 em Balneário Camboriú pode ser modelada por uma função trigonométrica cujo gráfico é dado pela figura a seguir. Então tá aqui o gráfico, tá? Onde vai indicando, né, a altura da maré ao longo desse dia. Tudo bem? A função que melhor descreve o gráfico é. Então estão aqui as nossas alternativas. Olha, pelo modelo do gráfico, então aí você tem que ter um pouco de conhecimento da parte trigonométrica, né? Então pelo modelo aqui, olha, observa que o valor máximo começa, né, pelo gráfico, o valor máximo começa a partir do zero. Então, a função trigonométrica que tem o seu valor máximo no zero é a função cosseno. Então, olha, o modelo da função, então, teria que ser este daqui, ó, f de t igual a A mais B, que multiplica o cosseno de C vezes T mais D. Este é o modelo da função cosseno. Então, como que eu descobri, né? Caso do modelo do gráfico aí, ó. O seno tem o seu valor máximo no zero. Então, o valor máximo, nós estamos vendo aqui que é o 0,8, começa a partir do zero, ok? Então, para poder modelar agora a nossa função, eu tenho que descobrir os valores de A, B, C e D, tá? Olha, o D já está fácil, porque eu vou ver a partir de que valor começa o valor máximo da função. Então, olha, o valor máximo da função começa a partir do zero. Então, o D ali já é igual a zero. Tudo bem? Agora eu tenho que descobrir os valores de A, B e C na função, tá? Olha, primeiramente, nós vamos descobrir o A. O A, tá? Seria o ponto médio, né? O valor médio da imagem. Então, observa que o meu gráfico, a imagem é a variação no Y, ele varia de 0,2 a 0,8. Então, isso daqui eu posso observar aqui no meu gráfico. Então, o A seria o valor médio aqui dessa variação da nossa imagem. Então, eu vou pegar o 0,2, vou somar com 0,8 e vou dividir isso por 2, beleza, galera? Então, vai dar 1 dividido por 2, 0,5. Então, já encontramos o valor do A, tá? Olha, este 0,5, então, graficamente, seria o ponto médio aqui da imagem, tá? O A igual a 0,5. Tá aqui o meu A, 0,5. O termo B é a amplitude da curva. Quanto que ela sobe, quanto que ela desce em cima deste valor médio lá. Tá? Então, o que eu vou observar aqui? Ó? Que de 0,5 até 0,8 subiu quanto? Seria a amplitude da curva. Esse é o termo B, que é o que vai multiplicar o cosseno. 0,3 acima, 0,3 abaixo do ponto médio. Este é o meu B.
Então aqui eu já matei o valor do B. Tá? Então eu vejo por aqui, olha, graficamente. Tudo bem? Agora falta só o termo C, que é o termo que vai multiplicar aqui a nossa variável, que é o tempo. O C, ele está relacionado com o período da função. O período da função cosseno, tá? O período é dado por 2π sobre módulo de C, tá? Esse termo C, esse parâmetro C, ele envolve no período. O que é o período? Nós sabemos que função seno, função cosseno, essas funções elas são periódicas, ou seja, elas voltam a repetir sempre o mesmo valor depois de um certo tempo. Então, observa que eu começo no 0,8 e vou obter o 0,8 de novo aqui, graficamente, depois de 12 horas. Então, olha lá. Depois de 12 até 24, eu tenho 0,8 de novo. Então, o período dela é 12 horas. Então, eu vou igualar a fórmula do período a 12, é 2π sobre módulo de C igual a 12, tá? Então, aqui eu vou cruzar a multiplicação. Módulo de C vezes 12 é igual a 2π. Passo o 12 dividido. Módulo de C é igual a 2π sobre 12. Simplificando por 2 e por 2, o módulo de C vai ser π sobre 6. Bem, então o C poderia ser mais ou menos π sobre 6. Mas o que nós vamos observar? Que o período dela aqui está sendo positivo, tá? Então, o C não pode utilizar o menos π sobre 6. Então, o nosso período está dando um valor positivo. Tudo bem? Tá? Então, agora é só montar a nossa função, então, f de t ou h de t. Vamos usar aqui, né, porque está falando de altura. Deixa eu arrumar aqui, vamos pôr h de t. H de t igual ao A, que é 0,5, mais o termo B, que é o 0,3, que multiplica o cosseno de C, o C seria o π sobre 6, que multiplica T, que é a nossa variável, mais o D. Mais o D, no caso aqui, a função começa a partir do zero, então o D é zero. Está aqui a nossa função. Resposta alternativa A de Amora. Tá? Então, olha, ficar atento, né, pelo modelo do gráfico. Este é um modelo de gráfico que envolve a função cosseno, tá? Por que eu identifiquei como sendo a função cosseno? Né? Porque o cosseno tem o valor máximo a partir do zero, onde ela tem o seu valor máximo, e pelo modelo da curva, eu vou identificar como sendo o da função cosseno. Tudo bem? Vamos lá, questão 2, prova de 2022. Aqui no 2, está dizendo o seguinte: julgue item acerca de funções e trigonometria. Então, eu tenho uma função aqui, se P de t, não foi dada a nossa função, estou escrevendo aqui, P de t é igual a 80 mais 3 vezes o seno de t, mais o cosseno,
de t menos π sobre 2. Então, essa é a nossa função. Em que t maior ou igual a 0, menor ou igual a 30, expressar em dólares o preço diário do barril de petróleo durante 30 dias de um determinado mês. Então, o valor máximo que o barril atingiu nesse mês foi igual a 83 dólares. Eu quero saber o valor máximo dessa função. Então, observa que é uma função que está envolvendo seno e cosseno. Ou eu vou deixar tudo em função de cosseno, ou eu vou deixar tudo em função de seno, tá? Porque o seno, ele atinge o seu valor máximo quando o seu valor é igual a 1. Então, olha, o cosseno de π sobre 2 dá para trocar para seno. De que forma? Aqui seria o cosseno da diferença de dois arcos. Então, vamos lembrar aqui a fórmula do cosseno de A menos B. O cosseno de A menos B é igual ao cosseno de A, que multiplica o cosseno de B, mais o seno de A, que multiplica o seno de B. Tá? Então, olha, o meu A seria o T, o meu B seria o π sobre 2. Então, olha, nós vamos ver que o cosseno de T menos π sobre 2 dá para escrever em função de seno, tá? Então, cosseno de A, cosseno de T, que multiplica o cosseno de π sobre 2, que é o π sobre 2 é 90 graus, hein? Mais o seno de A, que seria o seno de T, que multiplica o seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus, tá? Então, vamos substituir o valor. Ó. O cosseno de π sobre 2 é o cosseno de 90, é 0. Então, 0 multiplicado por cosseno de t dá 0. O seno de π sobre 2 é 1. Então, 1 multiplicado pelo seno de t vai me dar seno de t. Então, eu vou trocar lá na expressão, ó, lá, no lugar do cosseno de π sobre 2, eu vou trocar por seno, no lugar do cosseno de t menos π sobre 2, o cosseno de t menos π sobre 2, eu vou trocar pelo seno de t, que ele equivale ao seno de t, tá? Então, a nossa função ficaria escrita da seguinte forma: P de t igual a 80 mais 3 vezes o seno de t mais o seno de t. Bem, 3 seno de t mais 1 seno de t vai me dar 4 seno de t. Então, P de t será igual a 80 mais 4 vezes o seno de t. Bem, eu quero saber o valor máximo. Bem, para ter o valor máximo, como aqui é uma soma, o meu seno tem que ter o máximo valor possível, que seria o valor 1. Então, eu troco ali, ó, tá? O seno de t por 1. Se fosse uma diferença, eu teria que trocar o seno de t por menos 1. Então, vai dar P de t igual a 80 mais 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4, somado com 80, 84 dólares, que é o valor máximo, tá? Aqui está dizendo que é 83. Então, aqui eu jogaria como errado. Ok? Então, tá aí a solução do nosso exercício 2, envolvendo aí seno e cosseno, tá? Então, o que seria o macete aí, né? Escrever tudo em função de uma única função, porque aí estava em função de seno e de cosseno. Então, eu escrevi o cosseno em função do seno, tá? Vamos lá, questão 3. Aqui na questão 3, está dizendo o seguinte: considerando A e B como números reais, de modo
que a imagem da função associada para a resolução da questão dada por f de x, a mais b que multiplica seno de x, seja o intervalo de -1 a 5. Assinale a opção que indica os valores de A e B, respectivamente. Gente, olha, macete, a imagem, ela está variando de -1 a 5, tanto para seno como para cosseno. Esse raciocínio é válido, tá? Então, a minha imagem, ela está variando de -1 a 5. O A, que é o termo que está somando a função, ele é ponto médio aqui da variação da imagem. Então, eu pego ela, para descobrir o A, eu pego o menor valor, mais o valor máximo da imagem e divido por 2. Então, -1 mais 5 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, o meu A aqui é igual a 2. O termo B, tá, da função é algo que nós chamamos a amplitude da curva. Quanto que ela sobe acima do ponto médio, quanto que ela desce acima do ponto médio. Observe que de 2 a 5, eu estou subindo 3 unidades. De 2 para -1 aí, ó, seria a amplitude. Eu estou descendo 3 unidades. Então, o termo B é igual a 3. Aí resolvido o nosso exercício. Tranquilo, né? Então, o B igual a 3. Então, esse raciocínio, esse macetinho que eu estou passando aí para vocês, serve tanto para a função seno como para a função cosseno. Tudo bem, galera? Então, aqui, ó, A igual a 2 e B igual a 3. Resposta alternativa B de bom, B de bola. Valeu, galera? Então, aqui eu estou encerrando essa nossa 15ª aula, né, da playlist envolvendo aí a nossa banca CESP-CEBRASP, né? Desvendando os mistérios da banca CESP-CEBRASP envolvendo funções trigonométricas. Gente, olha, falou em funções trigonométricas, o foco é em cima de seno e cosseno, tá? Galera, aqui então eu estou encerrando essa nossa 15ª aula. Qualquer dúvida em algum dos exercícios, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Não esqueça de dar um positivo aí no meu canal, tá? Se gostou, né? Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer para eu também poder ajudá-los. E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Beleza, galera? E divulgue aí para os seus contatos o meu canal no YouTube. Falou? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui.